Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nessa aula eu vou fazer toda essa boca com bastante sombra aqui nessa parte de cima e embaixo, mais brilhos e também sombra nessa parte de baixo aqui. Então eu vou começar com a lapiseira com grafite 4B e vou fazer toda essa parte do centro com bastante sombra. Então eu começo com a sombra. Depois eu já tenho uma noção dos tons mais claros e médios aqui. Aqui somente preencher toda essa divisão de um lado para o outro, os lábios aqui. Posso passar também um pouco o 8B, que ele é bem escuro, eu consigo um tom mais contraste aqui nessa região. Vocês podem usar o lápis que vocês tiverem, seja escuro, independentemente da marca. Para cima eu vou tirando o peso da mão e fazendo um leve degradê. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Com a lapiseira 2.0 com grafite 2B, eu vou fazer várias texturas aqui. Mas vocês podem usar o 2B normal, aqui para mim facilita, por ser uma lapiseira, eu consigo afiar a ponta mais rápido e adianta aqui o desenho até a gravação. Mas vocês podem usar um 2B com a ponta bem fina. Eu vou criar várias texturas, depois que eu venho trabalhando brilhos e acabamentos aqui. Nessa aula eu não vou me preocupar com o acabamento aqui na região, até porque a gente vai fazer em outra aula toda essa barba. Aí eu dou acabamento aqui em volta. Nessa aula eu vou fazer somente a boca. Então vou deixar aqui vocês mais observando toda essa textura sendo feita.
boca, assim com textura, eu faço vários risquinhos em vários sentidos, alguns pontinhos. Então, o importante é deixar bem irregular, para depois você trabalhar as camadas e trabalhar também os brilhos. Mas o importante é ficar assim, com traços bem soltos. Depois que eu for trabalhar a pele, isso vai misturar e vai dar um sentido melhor a isso tudo. Sempre falo isso. Às vezes uma parte que você está desenhando, ela não vai ficar tão legal porque a outra ainda não está pronta. Então você tem que acostumar com isso também. Às vezes você vai achar que seu desenho não está ficando bom, mas porque ainda não tem a outra parte. Aí acaba ficando um pouco estranho mesmo. Com um pincel bem macio, em que eu estou usando esse redondo de maquiagem, eu vou suavizar um pouco todos esses traços. Consigo esfumar e ainda mantém essa textura. Acaba perdendo um pouco a textura, mas essa é a intenção mesmo, você fazer um pouco de textura, deixar mais lisinho, depois trabalhar mais camadas de textura por cima. Depois eu venho também com um lápis mais escuro, que é o 8B. Poderia ser 6B. O importante é vir com um lápis ainda mais escuro, trabalhando um pouco mais de sombra. I've been all around the globe trying to protect your soul. Vou tirar a parte onde eu fiz o grid, essa linha. Vou colocar um pouco mais de grafite aqui.
volto com o pincel de maquiagem ou qualquer outro pincel que você tiver e que é macio, você pode usar, e vou esfumar essa região. Vou pegar um pouco o esfuminho, trabalhar um pouco também essa transição. Vou parar por aqui, não vou continuar aqui para a pele. Passando esse esfuminho bem de leve. Eu vou mesclando a pele com a boca para fazer essa transição que fique um pouco desfocado, não fique com contorno. No desenho realista a gente praticamente não usa contorno. Com o 8B, vou escurecer um pouquinho mais, fazendo essa transição desse lado para esse, bem suave, para que não fique com o contorno. Vou esfumando, colocando mais grafite. Isso não tem limite, você vai colocando o grafite enquanto você acha que precisa escurecer. Não tem uma regra, vou passar uma vez e já tá bom. Não tem isso no desenho realista. O importante é não ter pressa e colocando camadas e texturas, acabamentos até o desenho ficar da forma que você quer. Agora eu vou trabalhar todo esse acabamento aqui dessas texturas e depois eu venho fazendo os brilhos. Como já tinha feito antes, passei o lápis aqui com a ponta bem fina, a lapiseira, né? Fiz as texturas, agora eu estou com o B com a ponta bem fina e volto trabalhando essas texturas. Porém, agora com acabamento melhor.
O esfuminho eu passo bem de leve para desfocar um pouco, tirar a porosidade do grafite. Se eu passar muito forte aqui, eu tiro toda a textura. Eu só encosto mesmo. Continuo com o B, criando mais texturas aqui na boca. Agora eu vou começar a fazer os brilhos, porque aí eu consigo ter uma noção melhor de acabamento e depois venho também trabalhando mais detalhes dessas ranhuras com o lápis com a ponta bem fina. Aqui eu estou com a 2.3 e vou realçar vários brilhos aqui. Vou usar também o lápis borracha, que com ele eu consigo um brilho mais desfocado. Eu encosto também alguns pontos. Com todo esse acabamento eu vou deixar vocês observando, porque o mais importante é vocês verem como eu faço. Às vezes não precisa nem falar. Vem um pouco também com borracha limpa tipo. O importante aqui é a combinação dessas borrachas. A borracha limpa tipo e o lápis borracha, você tem um brilho mais desfocado. Agora a 2.3 e a 3.8, caneta borracha, você já tem um brilho mais marcado. Então é muito importante você mesclar esse tipo de material. Uma dica muito importante é você fazer um brilho bem marcado, eu estou fazendo aqui com a 2.3. E do lado dele você vai ter uma sombra. Então quando você faz isso, você consegue uma textura bem
bacana. Esse estilo de textura fica bem realista aqui em boca. Vou fazer mais uma aqui, ó. Passo o brilho do lado da textura. Então eu tenho um contraste do brilho e a textura perto. Então, você fazendo isso em vários pontos aqui da boca, seu desenho fica bem legal. Destaca um brilho e faz a textura perto. Sempre trabalhando, se baseando bem pela referência. Mas olha como que dá um contraste bem legal na boca. Volto com esse fuminho. Desfoco um pouquinho para não ficar muito marcado. Venho com borracha limpa tipos também. Então, olha como que a gente vai variando aqui os materiais para dar um efeito legal. Quebra um pouquinho esse brilho para não ficar muito marcado. Se um brilho também ficar muito destacado, fica feio. Quando eu falo brilho destacado, dependendo da região, tá, pessoal? Tem locais que tem sim um brilho muito marcado, mas eu tô querendo dizer nessa parte aqui. Então, também um desenho realista tem muitas variáveis. A gente tem que começar a entender isso. Onde a gente deixa um brilho bem marcado, onde a gente deixa ele bem desfocado. Isso tudo a referência que vai nos dando, e com a nossa experiência a gente consegue passar isso para o papel. Estou aqui com a
4B na lapiseira. Vou trabalhar esses acabamentos. I ain't feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. Com o pincel de maquiagem sujo de grafite HB, eu vou passar bem nessa borda aqui da boca. E já colocando também o grafite aqui nessa região. Voices getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, while we gotta feel amplified. Staying till the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you, for a moment even up that I can feel you. Olha só, pessoal, esses dois tipos de pincéis que nós temos no desenho realista, que é o macio, pode ser o de maquiagem ou qualquer pincel macio que você tenha aí. E um pincel mais durinho, você pode até cortar a cerda dele, deixar bem curtinha, então você precisa de um pincel mais durinho e um macio, independente do pincel que você tem. Esse mais duro a gente usa para impregnar áreas mais escuras. Então eu venho passando ele, consigo impregnar, consigo também esfumar aqui e a gente consegue essa tonalidade bem escura. Então com o pincel cortado e mais durinho, vou até usar ele aqui, vou esfumar e
escurecer um pouco mais, impregnando esse grafite aqui. Isso com o pincel durinho. Com o pincel macio, eu gosto muito desses de maquiagem, eu já consigo esfumar sem que eu tire essas texturas. Então é um esfumado que a gente faz nessas partes mais claras e a gente espalha também o grafite. Olha só, então a combinação desses dois tipos de pincéis no desenho realista é muito importante para a gente conseguir esses efeitos. Então olha só, eu passando ele, olha como que esfuma e a textura ainda mantém aqui. Depois eu vou realçar de novo o brilho que eu já tinha realçado. Então a gente coloca um pouco de grafite, esfuma, faz o brilho, volta, realça aquele brilho, até isso tudo que você fez, isso ganhar forma e ficar realista. Então pessoal, não esqueçam, quer impregnar bem o grafite, deixar uma tonalidade mais escura, esse pincel de cerda cortada mais durinho. E só esfumar, mantendo as texturas, um pincel mais macio. Pode ser de maquiagem ou qualquer outro pincel bem macio. Com o B, vou passar um pouco de lápis aqui nessa região, um pouco de grafite aqui, para quebrar bem essa parte. Tem o lábio para a pele. A gente não pode deixar o contorno aqui. Olha só por que eu uso muito o esfuminho para fazer boca. Se eu deixar aqui muito marcado, independente, coloquei o grafite aqui, tem uma desfocada só com grafite. Se eu não usar o esfuminho, a boca não fica legal. Então eu preciso desfocar bem essa região para fazer isso, quebrar essa passagem de um lado para o outro. Então com o esfuminho, esse é da Derwent, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. O importante é você quebrar bem essa parte, fazer esse desfocado aqui, ó, da separação de um lado para o outro. E desenho de boca eu uso muito esfuminho. Além de fazer essa parte que eu quebro bem isso, eu faço pequenas texturas. Aqui eu vou aumentar algumas texturas só com o esfuminho. Olha só. Ele precisa estar sujo de grafite. Então a gente consegue fazer essas texturas. Então, para fazer boca, pelo menos eu recomendo você usar muito o esfuminho. Desfoca uma região, reforce o brilho, faça textura. Não deixe contorno nessas separações de uma parte para outra, da pele para a boca, igual aqui. Eu faço a mesma coisa. Então, pessoal, não esqueçam disso. Se você fizer uma boca, ela ficar com contorno, é porque você não usou esfuminho para desfocar todas essas regiões. Fazer aqui a mesma coisa na parte de baixo, quebrando essas linhas.
Nessa hora que a gente está praticamente finalizando toda a boca, eu gosto de vir com a borracha elétrica, realçando alguns brilhos mais destacados. Com a borracha limpa tipo, vou fazer pequenos brilhos aqui em cima para finalizar essa aula. Não vou trabalhar essa textura aqui de pele, isso vai ficar para outra aula quando eu for fazer a barba. Aí eu dou acabamento nessa região todinha. Eu estou finalizando essa aula. Na próxima que eu trouxer de passo a passo assim, eu vou dar esse acabamento aqui na barba e nessa região. Isso tudo vai ganhar mais sentido, vai ficar mais realista. Quando você complementa uma parte, a outra ela ganha mais destaque e fica realista, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.